aquele time, né, ele teve esse River Plate, a final contra o Atlético Paranaense, aí o título mundial contra o Liverpool, e aí tem a questão do tricampeonato. Mas antes do tricampeonato brasileiro, tem a perda Da Libertadores pro Inter. Aham. Que o Rogério falha, aquela coisa. E aquele jogo seguinte contra o Cruzeiro, que o Rogério faz tudo, vocês ganham lá de... Ou empatam. Foi 2-2. 2-2, né? Que ele pega um pênalti e faz 2 gols. E aí já era o comando do Muricy. Como é que foi a chegada do Muricy num time que já tinha vencido e essa coisa de não relaxar? Que o Muricy tem um pouco essa de, O Muricy de não relaxar, né? O Muricy, na parte mental, ele foi um dos melhores que eu peguei. Ele te instiga a melhorar todos os dias. O Muricy chegava... Trabalhei com o Muricy no Fluminense. Ele tentou me levar uma vez para Palmeiras. Eu estava no Grêmio quando ele tentou me levar. 2009. E aí eu não fui. Não pode. Ainda bem, Não pode. Ele tentou me levar e depois ele... foi, a gente fala até hoje, não faz isso não. Aí ele me levou pro Fluminense, ele conseguiu levar pro Fluminense. E aí no Fluminense a gente tinha um timaço, cara. Deco, Fred, Conca, Nossa. Cavalieri. Cara, um timaço. Thiago Neves. E ele olhava... É o time campeão de 2010, né? E ele chamava todo mundo e falava, se vocês não botar a bunda no chão, vocês não vão ganhar de ninguém, não. Os caras ficavam putos. Só pros caras graúdos, né? Só pros caras graúdos. E os caras, no outro dia, os caras corriam e ganhavam. Então, nessa parte aí, o Muricy era fenômeno. Então, ele pega... A gente já tinha ganho, né? 2005, tinha ganhado tudo. Ele chega num time que a gente era muito parceiro, a gente recebia muito bem a galera. Chega o Muricy, com história num clube já... E chega agregando já, e o Muricy foi um cara que não quis mudar nada, porque às vezes tem treinador que é muito vaidoso, chega em um clube que está montado, com 3 zagueiros, tudo, aí quer mudar a cara dele. O Muricy não, o Muricy deu sequência, e aquele jogo lá, cara, tem uma história bacana que eu vi o Rogério chorar 2 vezes. Vocês vão lembrar, São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, onde ele falha, no gol do Wagner Love no final do jogo. Depois da perda da Libertadores pro Once Caldas. Exatamente. Na volta para São Paulo. Eu vi ele chorar aquele dia, porque a torcida chamou ele de frangueiro, piroqueiro, não sei o quê. Aí eu vi ele chorar dentro do vestiário e vi ele chorar depois na perda da Libertadores. Pro Inter. Mas quando a gente perde pro Inter, que ele tá chorando já ali, a gente tava dentro do campo ainda, né? E ele tava chorando, aí ele quis se desculpar. Aí a galera foi tudo pra cima dele. Falou, não, aqui é time, aqui é uma família, aqui perdeu, se você errou, todo mundo errou junto com você. Aí, a partir daquele momento, a gente conheceu outro Rogério. O Rogério é muito na dele. Vocês conhecem o Rogério bem, né? O Rogério, ele tem a vida dele lá, o mundo dele. Aí a gente viu o Rogério jogar cacheta, a gente viu o Rogério descer pra jogar soltada nele. Deu uma soltada, porque a gente ganhou... Depois desse dia aí. Depois da perda do título pro Inter. E aquele dia foi... E mesmo ele falhando ali, a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo. Sim, cara. o Lugano fala muito isso, né? Infelizmente, o Inter foi muito inteligente naquela ocasião, né? Porque tinha e teve o primeiro jogo, né? Que deu uma atrapalhada. Juiz lá, expulsar o Josué, aquela coisa toda. Mas mesmo assim... Tiraram o Ricardo Oliveira. Tiraram o Ricardo Oliveira, que foi, infelizmente, era o Lugano. E o Lugano para tirar a bola do estádio, ele era o melhor. Mas fazer gol, não fazia, entendeu? Não caiu no pé do Ricardo Oliveira, caiu no pé do Lugano. Caiu do pé dele, 2 bolas. 2 bolas no primeiro tempo. Ele botou, mas passou muito longe da trave. Muito longe. Depois tem uma no finalzinho com o Alex Dias. Foi o Alex Dias, se ele cabeceia para trás. Finalzinho, né, Se ele cabeceia para trás, tá entrando eu e o Aloysio. Se passasse por o Aloysio, a gente ia tentar fazer o gol, mas provavelmente aí ele cabeceou direto, sem ângulo, aí o Klemer defende. Mas a perda daquela Libertadores foi doído. Mas fala aí. Tem superchat? O Rogério, tem o superchat, eu vou ler já, mas o Rogério, eu fiquei muito triste quando o Rogério saiu de São Paulo. Até escrevi um texto sobre tal, não sei o quê. Quando ele saiu como treinador. Como ele saiu como treinador. Agora, segunda. Por que você acha que não deu certo? Porque pra mim isso é um mistério até hoje. Cara, eu acho que o Rogério, o que eu vou falar aqui é difícil para um cara como o Rogério seguir essa risca. Mas se ele fizesse como todos os treinadores, fechasse os olhos para muita coisa errada, provavelmente ele teria mais vida útil. Ele quis... E o Rogério sempre foi assim,
de querer assumir tudo para ele, né? Centralizar as coisas nele. E isso tem um grande problema. Né? Como treinador, se você não ganha, como jogador não, depende muito dele, né? Então ele fazia parte dele ali. Como treinador, ele não dependia só dele. Então, quando ele chegou e ele deu aquela entrevista falando da piscina, jogador, nisso, né? Agora você precisa entender porque ele falou isso. Tem muito torcedor que não entende. Você precisa entender. Você imagina para um cara que morou embaixo da arquibancada, que viveu quase 30 anos da vida dele dentro de um clube, chegar em um clube, sair do clube com o clube todo organizado, chega com o clube todo estruturado, aonde os caras iam tratar e sair a hora que queria. Eu gosto de falar sempre, o Borja já falou sobre isso. Eu vi o Rogério com o tornozelo quebrado, treinar de joelho, pô. Treinar de joelho. Não podia apoiar o pé no chão. Não apoiar o pé no chão, ele treinava de joelho. O Haroldo ficava chutando e ele com a luva ficava pegando a bola de joelho. Então... O Tironi vai chorar agora. O Rogério chorou, o Tironi vai chorar. É verdade isso mesmo. Agora você imagina o cara chegar em um clube e ver tudo desorganizado. Então, mas isso que me pega, porque o cara é super São Paulino, o cara é competitivo aberto, o cara é gente fina, como você disse. E tal. E ele é um cara inteligente. Estuda que nem um louco para ser técnico. E no São Paulo, 2 vezes, não foi. Mas é difícil ter sucesso, cara, onde você é ídolo. É difícil, porque a régua é lá em cima com você. As pessoas, quando olham pro Rogério, vê ele como maior, então espera algo muito grande dele. Agora, você tem que ver se o cara tinha peça para poder fazer isso, né? Porque o cara também, bom, mas não... E também uma coisa que falam bastante, eu queria seu ponto de vista, é que ele tinha essa dedicação maluca que você falou que ele treinava até com o tornozelo quebrado. E tem jogador que às vezes não tem a mesma filosofia dele. Aí ele pega uma birra, né? E jogador hoje é muito dodói, pô. Os caras vão pra rede social, pô. Sim. Os caras vão pra rede social, tipo, responder. A resposta que você tem que dar. Vou te dar um exemplo meu em 2004. Que eu já contei isso, mas eu gosto de contar. 2004. Semifinal da Libertadores. São Paulo e Once Caldas. Eu tava voltando de lesão, tava machucado. E eu não vou falar o nome do treinador, que vocês devem saber quem que é. Já sei quem é. O cara me chama... Cara, aquele dia eu voltei a correr em volta do campo. Era uma segunda-feira. O jogo era quarta-feira. Esse treinador me chama. Eu tô correndo em volta do campo. Ele me pega e ele preciso conversar contigo. Eu falei, pô, agora mesmo, professor. Aí ele me leva ali no estacionamento. Sim. E disse, olha, cara, a gente... Esse Once Caldas marca muito. E a gente precisa de um cara que sabe driblar. Porque quando dribla e abre um clarão... Porra, aí vai sobrar espaço, porque se não tiver um cara que dribla, a gente vai sofrer, e o Marquinhos não é esse jogador, tal. Aí eu falei, não, tudo bem, professor. Ele falou, e como é que você tá? Eu falei, pô, vou ter que correr hoje, né? Ele falou, mas eu vou precisar de você. Eu falei, pô, tô dentro. Se o seu bancar, eu tô dentro. Aí ele usou a seguinte frase, assim, ó. Se você for bem, beleza, mas se você for mal, nunca mais você joga comigo. Antes do jogo? Antes do jogo. Hein? Nossa, hein? Antes do jogo. Aí eu fui pro jogo, a única chance que teve foi o Luiz Fabiano, foi um drible que eu dei, meti o Luiz Fabiano na cara do gol, o Luiz perdeu o gol. No jogo da volta, eu nem fui pro jogo. Cara. Aí 1 ano depois, a mesma situação, Paulo Tuori. Eu tô na concentração, quarta-feira, 7h da noite, antes da pré-eleção, entra Paulo e Milton no meu quarto. E aí, Souza, beleza? Eu falei, puta que pariu de novo essa história, Sobrei. Que jogo que era? São Paulo e River. Esse jogo do São Paulo e River. São Paulo e River. Aí ele... Não, São Paulo e... Necaxa. Necaxa não, Tigres. São Paulo e Tigres. Você jogou pra cacete esse jogo. Exato, fiz gol nesse jogo. Fez golaço. Aí o Paulo entra no vestiário, entra na concentração e diz assim... Cara, a gente precisa de um cara que tem um drible. Eu falei, não é possível. A mesma história, velho. Libertadores em casa. Mas você vê a diferença que faz um treinador. O Paulo... Parceiro, né? O Paulo olhou e disse assim, ó... Você vai jogar e se você não for bem, a responsabilidade é toda minha. Irmão, aí... Joga solto. Aí foi 4-0, eu fiz gol aqui, fiz gol lá. É outro papo. Agora você imagina... Pra um cara como o Rogério, que viveu isso tudo, aí você chega num clube, cara. Um clube gigante, entregue... E a gente sabe que o São Paulo, durante muito tempo, ficou assim. Querendo... Viver só da fama, né? Cara, e não adianta querer, tipo, trazer jogador de nome.
Cara, não, você tem que ver historicamente, não se faz time só com grana, é com um jogador que tem a cara do clube, queiram correr, queiram crescer junto com o clube, não chegue no lugar e fique acomodado, entendeu? Só pra eu dar aqui a ficha, esse esse jogo do Tigres é o último jogo desse almanac, depois ele acaba. Aliás, eu participei desse almanac, é um almanac pé frio, porque ele acaba no jogo do Tigres e não vai até o final da Libertadores, o São Paulo ganhou. Esse jogo o São Paulo não tinha o Josué suspenso e não tinha o terceiro zagueiro. Então o esquema foi diferente. Ó, o time era Rogério, Cicinho, Alex, Bruno, Fabão e Júnior. Ou seja, não tinha Lugano, não tinha o terceiro zagueiro. Mineiro, Renan, Souza e Danilo. Raramente jogavam vocês dois juntos. Por causa do esquema 3 zagueiros. Grafite e Luizão, gols. Bom, esse dia o Rogério fez dois gols. Ele perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti. Rogério Ceni, Luizão, Rogério Ceni e Souza fecha o jogo. E aí, ele não precisa falar, a Libertadores anterior, o técnico era o Cuca. E além da história dele, tem a história do Marquinhos, que também é uma história difícil, porque o Marquinhos ele estava emprestado ao São Paulo. Sim. Essa é braba. Se ele jogasse a partida anterior do Once Caldas contra o Grêmio, ele estouraria o limite de partidas e não poderia ser transferido para outro time da Série A. O Cuca escalou ele contra o Grêmio, pensando no Once Caldas. Ele jogou, estourou o limite, não jogou contra o Once Caldas e não pôde se transferir para um time de Série A. Rapaz, você foram dois numa só, hein? Arnaldo, e sabe que tem uma história muito interessante nisso aí ainda. Tem um plus ainda. Tem plus? Tem plus. Você sabe que o Cuca fez uma reunião esse dia, né? Pra perguntar pra galera se o Marquinhos teria que jogar. Sabe o único cara que falou na cara que não era pra ele jogar? Quem? Rogério. Rapaz. Porque o cara era a carreira do cara. O cara. Rogério falou, o Cuca falou, aí todo mundo perguntou pra todo mundo assim, não, jogaria. Aí o Rogério falou, chegou no Rogério, o Rogério falou, não. Não tem que jogar. Se eu fosse ele, não jogava, não. Mas por quê? Porque, se ele jogar, ele não tem algo que garanta que ele vai ficar no São Paulo. Aí o Cuca falou, eu garanto. Aí o Rogério falou, aí muda a história. Se o senhor garante, beleza. Mas se sou eu, não jogo. Olha. Aí o que aconteceu? Não ficou. Ele jogou, foi mandado embora dentro do avião. Rapaz. Na volta da Colômbia. Não jogou mais no São Paulo e não pôde jogar em nenhum time da Série A. Não é isso? Exatamente.